Vamos voltar a falar de clima? Depois dessa onda de frio que o Arthur Miller falou, né, que o Centro-Sul vai viver neste fim de semana, o calor vai continuar intenso e pode atrasar o plantio da próxima safra de verão, inclusive com riscos de replantio em algumas áreas. Os grãos do Centro-Oeste podem sofrer muito com as altas temperaturas, que existe até uma previsão que elas possam aí chegar aos 45 graus. E, inclusive, os cultivos de inverno também podem sofrer com esses efeitos colaterais desse calor fora do normal. Vamos conversar com o nosso comentarista Miguel Daoud sobre isso. Os desafios dos produtores rurais, né, Daoud, eles são muitos, a gente sempre traz aqui. Agora, quando a gente fala em desafios climáticos, então nem se fala. E como que a gente pode se organizar diante do imponderável da lavoura, que é justamente o tempo, que isso não dá para controlar? Como é que faz, Daoud? Bem-vindo. Obrigado, Priscila. Boa tarde a você. Bom, Priscila, o produtor rural ele tem várias incógnitas na sua equação, né, em que ele precisa tentar tirar a subjetividade, colocando mais objetividade para que isso lhe dê a capacidade de organizar a sua produção, né, a compra dos seus insumos, organizar também a produção, a venda. Então, são várias equações que determinam a rentabilidade ou não do produtor. Hoje, o Brasil é um país que tem uma grande produção agropecuária, né, principalmente de commodities, que é o que nós exportamos, e aí nós temos uma dependência muito do mercado externo. Mas o nosso maior adversário agora é o clima, né? Apesar da meteorologia, Priscila, você conhece muito bem, ela ter uma certa precisão, muitas vezes a precisão em relação à quantidade de chuva, em relação ao calor, a janela de oportunidade do produtor, que é muito apertada, você acaba tendo aí expectativas negativas ou positivas. Eu gostaria, Priscila, né, eu até pedi para a Beatriz, para a gente poder conversar, que para essa safra próxima de verão, como o clima pode impactar no início da safra? Quer dizer, nós vamos ter muito calor, como você falou. Será que os produtores estão com as cultivares adequadas para enfrentar esse cenário? Isso pode fugir um pouco do controle ou não, Priscila? Eu gostaria de te ouvir. Pode ser? Claro, eu acho que assim, né, Daoud, sempre de olho nas projeções e como você mesmo disse, a gente tem, claro, os diagnósticos, eles são feitos ajustes, né? Se até um médico às vezes tem algum ajuste no diagnóstico, imagina a gente analisando a atmosfera, que é muito instável. E o que você disse é muito verídico mesmo. As projeções climáticas, muitas vezes elas acertam de forma qualitativa, ou seja, vai chover ou não, mas em relação à forma quantitativa, precisa de uma maior calibragem. Até porque o clima também está mudando. A gente não consegue mais respeitar as médias climatológicas. Até você prever um evento de chuva forte, mas não que a gente vai ter 600, 700 milímetros em 48 horas, né? Então, o clima está mudando com eventos extremos. Precisamos de ajuste, muita tecnologia, muita cautela, né? Para conseguir, né, ter essa adaptabilidade, que a palavra é até difícil, climática. Muito difícil para a gente conseguir ver como é que o produtor rural vai fazer. Então, é muito importante o produtor rural que está nos assistindo, que acompanha as projeções de tempo e clima aqui, junto com o Arthur Miller também, com a sua análise, saber que vai precisar de uma semente de ciclo longo, porque além do calorão, vai ter atraso da chuva na primavera. Isso todos os modelos já estão apontando, não é verdade? E aí, com esse atraso da chuva, todo o calendário agrícola fica esticado. Atrasa a instalação da safra de verão, aí pode atrasar a colheita, depois pode atrasar a instalação do milho segunda safra. É um ciclo que vai empurrando, né, as outras culturas, né, Daoud? Então, acho muito importante o produtor rural saber justamente isso, que ele vai enfrentar dificuldades nesse início de plantio, né? É o efeito dominó, né, Priscila? Uma coisa que eu tenho ouvido muito dos produtores é que nós vamos, dos produtores, não, perdão, de algumas empresas de consultoria
voltada principalmente para soja e milho, é que nós vamos ter aí uma super safra novamente, e nós vamos ter um plantio de sucesso, e não só no Brasil, como principalmente nos Estados Unidos, agora a Argentina tirando as retenções e uma série de coisas, tudo indica que a gente pode ter uma oferta muito grande e, evidentemente, quanto maior a oferta, menor é o preço. Mas eu estou tentando fechar uma equação exatamente levando em consideração o clima, né? Porque o clima pode trazer uma expectativa positiva ou negativa, mas isso pouco vai interferir, né, meus amigos, na demanda, na oferta. Você tem aí um cenário que a gente sempre passou por essas volatilidades do clima, como a Priscila está colocando, só que agora nós temos um cenário que, na minha opinião, é promissor para o produtor. Sim. Né? Que não é a redução de juros nos Estados Unidos, que isso pode acabar ajudando muito os investidores especulativos irem para as commodities agropecuárias. Então, clima e preço pode ter uma colaboração na formação dos preços positivamente para essa próxima safra. E estaremos aqui fazendo projeções de clima e de mercado juntos, ainda com o Arthur Miller. Obrigada, viu, Daoud, aqui pela sua participação, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre meteorologia, que é um tema que eu adoro, faz parte da minha carreira. Um abraço. Outro, Priscila, obrigado e até amanhã.